Entrevista com gente que é notícia. Cá, entre nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós, o nosso cordial bom dia. Hoje nós estamos recebendo o nosso querido amigo jornalista Ricardo Miranda, homem de larga experiência na comunicação e um verdadeiro analista da situação política de Juiz de Fora, Minas e Brasil. E do outro lado, o nosso querido Edson Fonseca, agora Edson Mendonça, dada a sua grande reputação de grande marqueteiro político. Vamos a entrevistas que os senhores saberão muito daqui para frente. Amigos internautas, vamos tocar num assunto agora muito importante. Já é sabido por todos de Juiz de Fora que as eleitas deputadas federais de Juiz de Fora foram a Ione e a Ana Pimentel. E os estaduais foram reeleitos. Nenhum novo, né? Betão, Sheila e Noraldino. Agora eu quero tocar no assunto com vocês dois. O que impacta esta votação em Juiz de Fora para as próximas eleições em 2024 para o governo municipal? Fiquem à vontade. Essa é boa, hein? Essa é boa, né? Não, como a gente acabou de falar, o PT está forte, a gestão da Margarida fica forte. Lembrando que nós ainda temos segundo turno, e aí isso muda um pouco o que a gente vai conversar. Então, assim, a perspectiva do primeiro turno foi muito boa para a gestão da Margarida, para o PT em Juiz de Fora, dado isso que a gente acabou de falar sobre o Betão, sobre a votação da Ana. Eu acho que deu um fôlego novo, deu um gás, mostrou que a máquina tem força. Eu acho que os outros candidatos, na hora que eu olhar para a Margarida, eles vão olhar também o tamanho da... O que é você disputar, se a Margarida for para a reeleição, disputar contra a máquina. Isso é um dado. Agora, uma coisa que a gente ainda não falou aqui, que é curioso, é que em 18 a votação do Noraldino foi menor do que em 22. Ele aumentou a votação dele em Juiz de Fora em 22. Eu acho que isso é um sinal que ele voltou a investir. Eu não sei se ele olhou isso no campo estratégico, de que ele já previa perder fora e focou aqui, ou se ele está querendo buscar voltar. O Noraldino já disputou a prefeitura de Juiz de Fora, se ele está querendo voltar, disputar ou interferir nesse jogo. Porém, no caso do Noraldino, tem um problema, porque o PSC, que é o partido dele, não alcançou a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira. Significa o seguinte: a partir de janeiro, o PSC não tem mais fundo eleitoral e fundo partidário, ou seja, não tem dinheiro. Fatalmente, ele tem dois caminhos: ou o PSC, ou o Noraldino vai trocar de partido, ou o PSC vai se fundir para atingir a cláusula de barreira. Essas duas perspectivas tá. Se fundir, porque hoje o Noraldino, ele foi presidente estadual do PSC por um período, ele tem um controle da agenda estadual do partido. Isso inclusive, na destinação de recursos, ficou muito claro nessa campanha. Então, isso tem um peso enorme na hora que você está fazendo política. Resta saber o seguinte: o PSC fazendo uma fusão, o Noraldino continuar tendo esse protagonismo de direção partidária em Minas Gerais? Vai continuar numa fusão? Sim ou não? Se ele mudar de partido para onde ele for, ele vai continuar tendo esse protagonismo? Sim ou não? Isso tem um impacto muito grande na forma, porque hoje, a gente viu aqui, durante a campanha, como um impacto na hora de fazer a campanha do fundo eleitoral. Os resultados... Agora nós estamos vendo que é questionável, mas você ter dinheiro do fundo eleitoral para fazer uma campanha, e principalmente de uma campanha municipal, é muito importante. Então, assim, embora o Noraldino tenha conseguido uma boa votação para ele em Juiz de Fora, ele lançou de forma inédita a irmã dele, candidata a deputado federal, que não foi eleita, mas no meu ponto de vista, do Edinho também concorda, uma votação expressiva de Juiz de Fora, Maria de primeira viagem. Tem esse problema que ele não esperava. Com 2 milhões de reais eu também faço esse milagre. Com 2 milhões de reais eu também faço o milagre que eles estão dizendo aí. Fala, Edinho, fala pra mim, por favor. Eu gosto de falar isso, gente, porque nós temos que ser francos. Com 2 milhões de reais eu faço um milagre. Salvando um cachorrinho por dia, mesmo em vídeos mentirosos, do jeito que são lançados, eu também faço milagres. É um apelo do amor animal, das famílias que têm amor animal. Vamos lá, Edinho, fica à vontade.
Noraldino, Desidério, desculpa. Sim. Falar de sucessão municipal, essa se mexe com todo mundo. E, sem dúvida nenhuma, passa a ser o grande interesse, tão logo termine a sucessão presidencial, já se começa a se conversar sobre 2024. Aliás, vou mais adiante. Já se está conversando sobre 2024. Se você quer saber, já vem tendo. Agora, é óbvio que 2024 passa pelo resultado da sucessão presidencial. Nós temos dois cenários. Edinho, só um minutinho. Como é que está o ponto do Edinho ali, cara, lá? Como é que está o ponto do Edinho ali? Porque eu estou vendo o microfone muito virado para lá, o Edinho está falando muito virado para mim. Como é que está o ponto dele? Pode falar, Edinho. A sucessão municipal, ela vai passar pelo resultado da sucessão presidencial. A vitória, a se permanecer, a vitória do Lula, como aconteceu no primeiro turno, eu não sei se o Ricardo concorda, mas a probabilidade da reeleição da Margarida é altíssima. Eu diria, eu não vou dizer que está eleita porque urna só depois que abre, mas torna-se uma adversária muito difícil de ser batida. A vitória ocorrendo do outro lado, do candidato do PL, o atual presidente, muda também o cenário, certo? Então nós vamos ter que aguardar esse resultado do segundo turno. No momento eu não vejo nome para concorrer a 2024. Me parece aí que o Wilson já está em campanha, tem dito, com todo o respeito ao candidato, ao empresário, não vejo ele com chances, tá? Teve o seu momento. Quanto ao Noraldino, existem dois tipos de candidato ou de deputados. Aquele que tem o perfil para o legislativo e aquele que tem o perfil para o executivo. Eu não vejo na pessoa do deputado reeleito para o seu terceiro mandato, Noraldino, o perfil do executivo. Posso até estar enganado, certo? Já outros candidatos têm muito mais um perfil de executivo. Então, as cartas começarão a ser colocadas na mesa tão logo termine a sucessão presidencial. Nós temos que aguardar, por enquanto são conversas que estão surgindo. Juiz de Fora hoje, com a derrota do grupo político em parte do Charles, né, que isso ainda sobrou a Sheila, está meio acéfalo, certo? Nós temos aí o fim da dinastia dos Delgado, com a não reeleição do Júlio, o fracasso da candidatura do Beijaninho, temos outros candidatos a vereador. O grupo Siqueira também sai enfraquecido, né? A derrota, com a não eleição do Marlon, né? Eu acredito que hoje há um vácuo, certo, Ricardo? Depois eu gostaria de ouvir também sobre, mas há um vácuo de um novo grupo político. Se o Charles fosse reeleito, talvez seria ele quem ocuparia esse espaço. A eleição da Ione ainda é uma incógnita, temos que esperar para ver. Eu, particularmente, eu não acredito que ela vá cometer esse suicídio de vice-candidata a prefeita. Perfeitamente. Mas eu quero dizer o seguinte, o Edinho ele é muito otimista, o Ricardo também está otimista quanto a Margarida, dificuldade de vencê-la em 2024, mas eu acho que não, porque todos os partidos, todos os líderes partidários de Juiz de Fora viu que o grupo da Margarida, quando no poder, não divide poder, não divide o governo. Não tem gratidão por quem ajudou-a ou ajudou o PT a chegar no poder. Olha só uma coisa, todos os cargos de primeiro escalão são todos do PT. Foi lançado agora o Evangelho para a Secretaria de Saúde, que é do PCdoB, mas não é cargo do PCdoB, é um cargo pessoal pela competência do Evangelho. Então isso aí é o seguinte, eu acho que isso aí enfraquece a Margarida. Eu acredito que até em 2023 agora ela começa a fazer aliancinhas para tentar angariar algum apoio de partido aqui, partido ali, mas neste caso ela sairá enfraquecida porque uma vez que os líderes partidários sentem-se traídos, se sentirão traídos também no futuro próximo. Estou errado, Ricardo? Não, eu acho, Desidério, isso que você colocou, nós estamos falando o seguinte, a Margarida sai fortalecida do primeiro turno de 22. Isso é fato. Mas sai enfraquecida. Não, ela sai. A gente percebe que eles não têm gratidão por ninguém. Não, aí é o problema. Esse é um dado.
Outro dado é o seguinte, eu concordo com você, é um governo muito fechado. E quando a gente fala fechado, ele é fechado até em relação ao próprio PT. Ele tem o grupo da Margarida e o grupo da universidade que está nesses primeiros 2 anos. O outro aspecto é o seguinte, a eleição municipal, diferente dessas eleições gerais, ela tem uma dinâmica própria. Os problemas prevalecem sobre as ideologias. Então é o seguinte, a gente está aqui discutindo direita, esquerda, extremismo absurdo, enfim, mas é uma coisa que nos atinge, mas não está no nosso cotidiano do você ficar demorando para o ônibus passar. E eu pego meu menino na creche 6 horas, o ônibus das 5h30 não passou. Quem que vai pegar meu menino 6 horas? E se a creche fechar, onde é que está meu menino? Esse é o desassossego. Essas coisas vão pesar. Eu estou na fila de cirurgia eletiva, tem 3 anos. Meu pai, que está com diabetes, perdeu uma perna, está arriscado em perder a outra. Esses problemas do dia a dia, na hora que chegar para a gente discutir a eleição municipal, eles se sobrepõem a se eu sou Bolsonaro, se eu sou Lula, se eu sou tudo. Então, a questão da eleição municipal, a lógica da eleição municipal se fortalece. Por isso que muitas vezes conversava isso com o Edinho antes da gente começar o programa, o vereador que está inserido num contexto de um bairro, de uma comunidade, e ele ajuda, ele tem um trabalho que é necessário, é legítimo e é interessante, ele, às vezes, então eu vou virar candidato a deputado. A lógica é outra. Para vereador aquilo funciona, para deputado não funciona. Porque você precisa de mais votos, você precisa sair, você precisa se posicionar, você precisa ter bandeiras, você tem que ter consolidado. Então, nós temos uma lógica diferente para 2024. E aí, eu concordo, eu acho que o momento da agora para frente é uma expectativa de a Margarida abrir um pouco o governo, chamar partidos. Primeiro... Eu acho tardio. Porque muito tardio. Mas... O que acontece é o seguinte, resta saber o seguinte, se ela for abrir e se os partidos vão vir, eu acho que vem, embora tarde, eu acho que vem. Eu acho que, por isso, essa dinâmica, esse jogo vai começar agora, mas insisto, a gente tem que ver como é que vai terminar o próximo. Agora, eu concordo com o Edinho que vai mudar muito o jogo da eleição municipal, vai vir outros valores. E... não sei se a Ione vem, eu acho que a experiência. O Noraldinho tentou ser prefeito quando foi eleito, a Sheila tentou ser prefeito quando foi eleita, então assim, há um histórico. A Ione, ela quer insistir nisso ou ela acha que ela pode vir e mudar esse jogo, porque ela está muito a bola da vez. Agora, a grande expectativa é quem vai vir para o enfrentamento. Se o Wilson vier, e se vai ser só essas pessoas ou se vai aparecer alguém novo, como foi a Ione, o fato novo da eleição de 20. Então, vou falar um fato novo aqui, revelar um fato novo, o seguinte, o marido da Ione Barbosa, o ex-vereador Barbosa Júnior, que foi candidato a deputado federal, muito bem votado. Foi vereador, o grupo já fala em lançá-lo, o Barbosa Júnior, candidato a prefeito com apoio da deputada federal, sua esposa, Ione Barbosa, e o grupo está fechado. E eu não vejo que exista aí impossibilidade, não. Porque o governo da Margarida, eu repito, é um governo fechado, um governo ingrato, é um grupo de gente que não reconhece esforço de ninguém. Não dividiu o governo com nenhum partido aliado. Grandes nomes do PT, que fundaram o PT em Juiz de Fora, estão fora do governo. Grandes nomes, nomes de pessoas que lutaram, trabalharam décadas, estão fora do governo, enquanto que pessoas que surgiram na política recentemente, que nem do partido são contrários ideologicamente aos princípios fundamentais do PT, estão no governo faturando alto. Ficadinha, se for falar. Eu volto a tratar do assunto sobre a sucessão municipal. Eu acho que essa é que interessa nesse momento agora, tão logo termine o processo do segundo turno presidencial. Eu sou muito amigo do Barbosa, tenho uma admiração muito grande pela pessoa dele, foi secretário, foi 3 vezes vereador, foi candidato a deputado federal com mais de 50 mil votos. Professor universitário. Professor universitário, uma pessoa muito culta, mas vou te dizer aqui de coração, chance zero. Chance zero, esquece isso. Não acredito que seja essa a ideia, não. Sou eu quem diz isso. Não, se me perguntar, eu farei. Falarei com a maior tranquilidade, que eu tenho essa liberdade de falar. Chance é zero.
Não adianta você querer negar e esconder fatos, gostando ou não gostando. A prefeita saiu muito fortalecida, o Ricardo concorda plenamente, a eleição da Ana é uma demonstração clara, objetiva disso, tá? E o Betão é outro exemplo. Nós teremos uma sucessão em 2024 que, volta a repetir, vai passar pelo que acontecer agora, dia 28. Se o Lula se eleger, eu acho que a sucessão está definida, essa é minha opinião. Se o Lula não se eleger e acontecer o outro candidato, há uma possibilidade sim de surgir um nome para disputar a sucessão. Não sei, ainda não dá para prever se teria a chance, porque não tem esse nome. Mas eu quero dizer o seguinte, Ricardo, dentro disso que o Edinho falou, tirar o Bolsonaro da presidência é o papel do Lula. Se isso acontecer em 2028, sim. Mas o bolsonarismo não finda aí. Não, acabou. Concordo. E o bolsonarismo em Juiz de Fora é um bolsonarismo forte, radical, dedicado. Olha o que fizeram aí agora. 30 mil votos para um candidato que nunca pisou em Juiz de Fora. Então eu acho que, como a Ione Barbosa é bolsonarista, pode ser que seja esta a via. Ou pode ser que acenda uma luz lá na cabeça do Melo, o Melo vem, alguma coisa vai surgir de novo. Eu acho que não está tão consolidado assim não. Haja visto que nos governos do Lula e no governo da Dilma, quando ambos estavam com alto índice popular, a Margarida foi derrotada para deputado. Fica à vontade. Não, mas é isso. Eu acho que o problema é essa questão dos lados que estão colocados hoje nacionalmente. Eu acho que na eleição para deputado, para prefeito, os problemas locais eles vão ter. Quando o Edinho fala, eu entendo assim, quando ele fala o Lula eleito, significa que a Margarida vai ter mais respaldo político em Brasília, onde está uma maior concentração de recursos. Então, nós temos problemas aqui na gestão da Margarida que, com o Lula eleito, com certeza, o acesso melhora muito. O contato, a vinda de recursos, e como uma deputada do PT, num governo do PT, no caso da Ana, governo do PT. Então, eu acho que é essa perspectiva. Fortalece muito a Ana eleita, o posicionamento de pró-Lula que Juiz de Fora teve nessa eleição, embora perdendo a eleição o senador, o Alexandre Silveira, ele foi o mais votado. Então tem uma lógica de esquerda que Juiz de Fora teve, em 18 perdeu e agora retomou. E a Margarida assumiu o protagonismo de ter retomado isso. Agora, insisto, os problemas de Juiz de Fora, as soluções para os problemas de Juiz de Fora, elas têm que vir. Por enquanto, a coisa, por isso que eu te falo, o fôlego que essa eleição deu para a Margarida é isso, porque as soluções notadamente, um caso que acho que atinge todo mundo, a questão do transporte público coletivo, que é um problema seríssimo. Agora, na véspera da eleição, se trocou as empresas, criou uma perspectiva em relação a isso. Vai resolver? Vai melhorar? As pessoas vão chegar em 24 sabendo? Vai ter sinalizações claras nesse sentido? Como que nós vamos chegar à questão das cirurgias eletivas em 24? Como que nós vamos chegar... estou trabalhando essa informação ainda assim com você, jornalista. Tem uns dados, divulgou em relação à educação em Juiz de Fora, educação pública municipal no período da pandemia. A situação é muito grave, Os dados... Então, estou trabalhando uns dados da educação para a gente divulgar isso. Durante a pandemia, os dados analisam 2020 e 2021, a gente houve uma defasagem muito grande. Os alunos de Juiz de Fora, em relação à média de Minas Gerais, do Brasil, tivemos uma perda grande. Vou divulgar os dados com precisão depois. Essa é uma questão também sensível. Nós estamos falando de uma gestão de um governo de esquerda, de uma ex-reitora da universidade, de uma professora. Então, assim, são questões que, na sucessão municipal, elas têm que, se não resolvidas, elas têm que estar bem encaminhadas do ponto de vista satisfatório para o eleitor apostar numa reeleição. Então, a dinâmica própria municipal, eu acho que ela vai se sobrepor às questões maiores. Mas
com certeza, entendo o raciocínio do Edinho, uma vez eleito o Lula presidente, a Margarida sendo do PT, tendo eleito a deputada do PT, eu acho que as coisas caminham para ter soluções mais rápidas, mais eficientes, com mais dinheiro, mais recursos para os problemas que estão colocados. Perfeitamente. Edinho, eu quero mexer com você agora o seguinte, sucessão municipal. A gente está falando assim do executivo, mas vamos falar também do legislativo. O que você espera, já que você pintou um cenário aí, da dificuldade de reeleição dos 19 vereadores que por hora compõem a atual legislatura? O que você espera que pode mudar, haja visto que dos 11 candidatos a deputado, vereadores de Juiz de Fora, nenhum saiu vencedor, alguns até muito mal votados. Desidério, a nova legislação eleitoral, ela já teve um impacto em 2020. Nomes de grande votação que ficaram de fora. E a tendência é se acentuar cada vez mais isso. Candidatos com 4, 5 mil votos vão ter enormes dificuldades de entrar em partido. E quando encontrarem, não vão ter chapa para atingir o coeficiente. Isso eu me lembro por volta de Vai dificultar também a questão da diminuição de candidatos. Eram 27, agora serão só 20. Não é isso? Sim, sem dúvida. Sim. Olha só, aqueles candidatos de 300, 500 votos, esses serão deixados de lado, não vai ter mais espaço. Certo? Então você hoje, quem tem em torno de 1.500 são os candidatos que vão ter o espaço para disputar. Por exemplo, ninguém vai querer entrar numa chapa onde você tem um João Joanim com 5 mil votos. Certo? Dificilmente você vai encontrar candidato. E outros que têm essa votação expressiva. Isso vai cair numa coisa que eu há 15 anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, eu falei, vai chegar um momento que vai ter um partido só dos grandes. Quando eu digo grandes, são candidatos de 4, 5, 6 mil votos. E eles vão ter que brigar entre eles. E aqueles peixes médios, 2.000, 2.500, é que vão brigar por as outras vagas. Vai ser muito difícil, não será fácil a montagem de chapas, tá? E a maioria já está preocupada, a gente vem sendo procurado por isso. Nós estamos só aguardando o período das eleições presidenciais terminar para se iniciar esse processo, que passa pelo processo agora da presidência da Câmara. Já vem sendo feita reunião de um grupo empresarial sobre esse assunto, tá? Enfim, eu vejo com muita dificuldade a volta da grande maioria dos vereadores com mandatos atuais. Não sei qual é a opinião do Ricardo. Perfeitamente, mas o Ricardo, a gente está falando da dificuldade desses vereadores e também do número de vereadores por partido, que antes eram 27, agora serão 20 candidatos. Mas muitos partidos que não lançaram candidatos em 2020 absorverão esses candidatos de 300, 500 votos e aventurarão a candidaturas pela Câmara Municipal. De uma certa forma, eu acho que continua um número de candidatos muito elevado em Juiz de Fora. Eu acho, Desidério, nos próximos meses, nem vou falar o próximo ano, nós vamos ter uma temporada de fusão partidária imensa. Os partidos vão se fundir e vai diminuir a opção de partido. O PP já conversa com a União Brasil para se fundir. Você quer ver um União que vai... Brasil Já é a fusão do PSL com o Antigo Democrata. Você quer ver um partido que vai fundir rapidamente e não é com cidadania? O PSDB, que está dando os últimos suspiros. Virou um partido assim, para provocar, porque o Ricardo... Sim. Mas é verdade. Mas é verdade. Acabou. O que acontece é o seguinte, olha, o PSDB elegeu 3 deputados no Brasil inteiro. Então, a análise que eu faço hoje, o Aécio Neves foi governador de Minas, foi senador da República. 2 vezes governador. Quase virou presidente da República. Ele foi o último dos 2 que foram eleitos em Minas, ele foi na média com 80. O Aécio, ele precisa de ter presidente ou relator de alguma comissão minimamente de destaque na Câmara. Com 13 deputados, ele não vai ser nunca. Então eu acho que ele vai conduzir o PSDB para uma fusão com o PP, com algum partido grande, para ele conseguir... voltar a respirar. Não, para ele ter referência, porque se você não for presidente
ou relator de uma comissão importante, nem a imprensa te entrevista. Você não é procurado para nada, porque nós estamos falando de um universo grande de 513 deputados. Então, ele vai precisar disso. E tem os partidos que não alcançaram cláusula, que eles precisam se fundir para conseguir manter dinheiro. Então, eu acho que aquele quadro que todo mundo fala, o Brasil tem partido demais. Eu acho que o fundo eleitoral, ele vai... Não estou falando do município, é para cima que as coisas chegam e aqui cumpre. Aí ele vai diluir um pouquinho os partidos, vai chegando e vai fugir. Concordo com o Edinho. O que aconteceu na última eleição? Aconteceu em Juiz de Fora. Você tinha um candidato que ele pegava um partido para ele montava uma chapa, era ele com mandato e muita gente sem mandato. Posso falar alguns nomes? Não vai ter mais partido para os 19 que estão lá fazer isso. Não vai ter. E vai ter uma dificuldade imensa, E outra coisa, os candidatos de 1.500, 2.000 votos, acabou. E eles também não estão mais bobos, não. Eles não entram na chapa de quem tem 4, 5 mil votos. E se for para entrar lá, eles têm que ganhar alguma coisa com isso. Eles falam assim, você vai me... Tá bom, eu vou entrar lá, meu teto é 2.000 votos. Você vai ter 4. Você vai me colocar de chefe de gabinete se eu perder. Então, assim, profissionalizou muito isso. E aí você acha que esses diminuiu. partidos que não lançaram candidatos a vereador em 2020 dificilmente lançarão agora por causa que vai acontecer? Dessas possíveis fusões? Assim, o que sobrar das fusões, aquele partido que está lá, eu não vou fundir com ninguém, eu vou sobreviver sem fundo eleitoral e sem recurso algum, tipo o Novo. O Novo também, o Partido Novo, embora tenha um governador em Minas Gerais, que é o Romeu Zema, ele não atingiu a cláusula de barreira. Ele não tem recurso. Para eles, não tem problema, porque a gente não usa os recursos, etc. Mas, em termos de partido, você fica com a existência capenga, ainda mais para um partido que ser grande. Então, o Novo não conseguiu. A bancada do Novo, o Minas Gerais, tinha 2 deputados do Novo federal. Não tem nenhum. E eles acabaram. Impressionante. É outro fato, é outra coisa interessante, né? Como que é a eleição do Zema é dissociada, né? O Zema nunca teve a preocupação de grupo político. Mas é impressionante como é que desassocia, né? Ele não consegue fazer deputado, não consegue fazer o senador e tem uma votação expressiva. É engraçado que desassocia. Não, com 37 milhões. Não é isso não. Desde o primeiro momento, ele nunca esteve atrás antes de tudo. Não, é impressionante, é muita coisa. Mas eu acho que os vereadores vão ter vai ter muita dificuldade. Como que eles vão lidar e esse, nós estamos falando do hall que o Desidério gosta de falar dos problemas que a Margarida pode ter numa sessão, é essa, tipo assim, os vereadores que são base do governo, o Edinho sabe disso há anos, na hora de uma eleição municipal, eles batem lá na porta e falam assim, você vai ter que arrumar partido para que caiba a gente. O PT vai fazer isso? Eu quero aproveitar, para a gente terminar o programa aqui agora, eu quero aproveitar o conhecimento de vocês dois e tocar em 3 nomes, que são nomes assim que ganharam musculatura política nessas eleições e de uma certa forma, sem recurso algum, conseguiram votações expressivas. Eu estou me referindo a Thalia Sobral, do PSOL. 10 mil votos, numa campanha tímida, se lançou. Estou me referindo a Dandara Felícia, que também ganhou musculatura política, era do PSOL, foi importada para o PT para fazer dobradinha com a Ana, que zumbas aconteceram lá e não vingou a dobradinha. E estou falando também de uma vereadora que possivelmente poderá perder até a sua cadeira na Câmara, dada a musculatura política que Dandara Felícia ganhou. Estou me referindo a Laís Perruti. O que você acha? Eu estou certo nesse meu raciocínio? É por aí que passa? Qual que foi o fator principal desse fenômeno Thalia Sobral? A Thalia não está, ela é do PSOL. Do PSOL. Ela não está na federação com a Margarida, mas você imagina, eu vou chegar na Thalia lá. Não. Lembrando que a federação é PT, PCdoB e PV. Aí que tá. Não, o PSOL estava com Cidadania, não é isso? Não, estava com a rede. A rede. Com a rede. Então nós temos, aí vamos chegar lá. Hoje o PT, essa federação, que ela vale por 4 anos, sim, então ela vai valer agora. Hoje essa federação tem a Cida, a Laís, o Juraci, o Zé Márcio Garotinho. Olha a turma. Aí você colocou muito bem a Dandara,
que vem ter uma performance. Aí você tem isso, então você tem que tem gente que não vai permanecer, vai faltar você tem vaga. o ex-vereador Castelar que tá no jogo aí, tá correndo, e na última ele saiu, mas tá, então, que já exerceu o mandato, o Flávio Scheck exerceu, mas não tá mais se movimentando. Você tem essas lideranças todas que estão aí entra na discussão. E o PSOL, o Cido Reis está lá na rede. O Cido sempre teve votações muito grandes. Não. A Thalia. A Cátia Protetora, que tem uma bandeira. A Thalia está disputando agora, na outra eleição, disputaram pelo PSOL ela e a Dandara. Aí a Dandara saiu, agora foi pro PT. Mas em compensação, a Thalia ganhou o Cido e a Cátia Protetora, uma conveniência em cima. Mas o PSOL, de uma forma geral, na eleição, não só Juiz de Fora, em Minas Gerais, eu acho que na esquerda há um cansaço um pouco do PT como partido predominante da esquerda. E o pessoal está trabalhando bem isso, ele vem buscando votações, tem sempre aumentado as votações. E tem uma política muito clara, interessantíssima, que é de se colocar. Então, por exemplo, a Lorene Figueiredo foi candidata agora. Ela podia ter apoiado o Calil, mas eles lançaram. Que vem se destacando a minha governadora, né? Eu votei na Lorene. Isso. Então, a Lorene se colocou, eles tiveram candidato ao Senado. Então, é um partido que quer se colocar. Por uma conveniência de momento que a gente compreende, eles apoiaram o Lula, mas sempre eles tinham possibilidade de lançar outros candidatos. Então, o pessoal vem crescendo. E em Juiz de Fora, que a gente viu agora que tem a esquerda continua, sempre foi historicamente nas eleições majoritárias, a esquerda sempre teve uma votação grande, retomou isso agora, está forte, e muitos jovens, eu vejo, é uma visão muito pessoal, mas eu vejo a juventude e a juventude em causas identitárias, eles caminham mais para ficar com o pessoal do que com o PT dentro da esquerda, né? Dessa coisa da esquerda. Eu vejo isso. Eu vejo assim, não foi à toa que o PSOL elegeu. Eu não sei como vai ser daqui para frente por conta da federação e dados os nomes que nós temos na federação com eles. Mas não tem como ficar, senão não passa metade da... Não, eu sei, eu falo assim... Só de imediato você citou 6 nomes. Hoje, fazer 3 vereadores é muito pouco provável. 7 nomes, né? Então, só de imediato você citou 7 nomes. Não tem vaga para todo mundo. Não. Olha só, a tendência é o que me permite... Máximo é 3 mesmo, é isso aí. 3 é muito difícil. É o teto. Esse é uma exceção. Tanto é que nessa de 2020 nós tivemos um partido só que fez 3. Pode-se fazer 2? Pode. E a tendência é fazer 1. Ou seja, aqueles candidatos, aqueles partidos menores fazerem 1. Por isso houve essa capilaridade atual, tanto na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, como teve na Câmara Municipal. Esse é um desafio e eu posso te afiançar que já está preocupando muito dos atuais vereadores. Eles estão preocupados, vêm procurando, nós ainda não vamos entrar em detalhes, mas você pode ter certeza que a grande maioria já percebeu esse detalhe, estão preocupados, e eu antecipei aqui, a grande maioria não vai voltar em 2024. Que coisa boa. Você imagina, só para concluir o raciocínio dele, você imagina o que é o PP hoje, de Juiz de Fora, que tem o Marlon e o Julinho Rosignoli. Olha que briga de cachorro grande. Jesus, é muito vato. E eles terão condições mesmo de formar chapa em 2024? Permaneçam juntos. Você tá doido? Quem é que vai entrar nesse partido? E aí está sujeito a não passar nenhum dos dois. Esse é o grande problema. Vai acontecer o que eu há 15, 20 anos atrás previ. Vai chegar um momento das eleições que os grandes vão ter que ficar só com grandes. E disputar entre eles, brigar entre eles. Onde é que vai ter vaga para o Nego Brusso? Onde é que vai ter vaga para o João do Joaninho? Não tem vaga, não tem vaga. Não tem jeito. Gente, infelizmente, chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós, e eu quero deixar agora os senhores com as considerações finais do meu querido amigo Edson Mendonça, Edinho Fonseca, e depois, então, seguido das considerações finais do meu querido amigo jornalista Ricardo Miranda. À vontade. Desidério, agradecer mais uma vez a oportunidade de trazer informações para o seu público que assiste esse programa tão conceituado de Juiz de Fora. Agradecer a todos aqueles que estão nos vendo, nos escutando.
Estarei sempre à disposição para contribuir para Juiz de Fora, com o pouco que aprendi desses 35 anos de campanha política, entendeu? Dizer que a cada eleição é sempre uma novidade que surge. A política, ela é muito rápida. O que você viu hoje, amanhã talvez já não seja mais isso. Nós estamos agora num momento decisivo do país, que é as eleições do segundo turno para presidente, que vai ter um reflexo na vida de todos nós nos próximos 4 anos. Tá? Deixar aqui um voto de esperança, de confiança, e aquele que for guindado ao cargo máximo da nação, seja o candidato A ou o candidato B, que possa trazer um pouco de paz, de esperança, de vida melhor para esse povo tão querido, mas ao mesmo tempo tão sofrido, que é o povo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês, até uma próxima oportunidade. Vocês já proibiram de sair daqui sem parabenizar a Ana Pimentel e a Ione pela eleição. Eu já tinha parabenizado, mas mais uma vez, não só elas, as duas mulheres, um fato inédito na história de Juiz de Fora, tá? Tanto a doutora Ana Pimentel quanto a doutora Ione Barbosa, que vocês sejam abençoadas, que vocês possam trazer muitas coisas para Juiz de Fora. O povo espera muito de vocês. É uma representatividade em número pequena, mas talvez grande na capacidade que vocês têm, cada uma de vocês. Eu tenho certeza que tanto a Ana Pimentel quanto a doutora Ione poderão fazer muito para o Juiz de Fora. E não posso deixar também de fazer esse mesmo elogio aos 3 deputados estaduais, aos 2 deputados estaduais e uma deputada estadual reeleita, que é o Betão. Uma grata surpresa pela votação expressiva. Parabéns mais uma vez. Pelo Noraldino, reeleito para o seu 3º mandato, e para a delegada Sheila, reeleita para o seu 2º mandato. Que vocês sejam abençoados, que vocês possam corresponder à fé, à esperança daqueles que votaram em vocês. Muito obrigado e sucesso. Suas considerações, cara? Eu também parabenizo todo mundo que foi eleito, e principalmente, Desidério, que é legal, a gente está aqui, está conversando sobre política, sobre eleição, que é uma coisa boa. E a gente está falando, em momento algum, a gente falou, foi uma eleição democrática. Nós não questionamos nenhum resultado, funcionou tudo bem, as urnas são legítimas, o resultado valeu. Ninguém aqui falou, deveria, não deveria, aconteceu, não teve problema. Isso é democracia, a gente perde, a gente ganha, é do jogo. E que bom que é assim, é bom estar conversando, é bom estar aqui, é bom a gente passar para as pessoas, a gente que convive, no caso nosso, que trabalhamos com isso, o Edinho que faz isso, eu já fiz, voltei, agora estou mais na parte analítica, que a gente está ajudando todo mundo a entender, não é que a gente entenda tudo. A gente está ajudando as pessoas a entender. Amanhã a coisa vai acontecendo, mas como a gente tem essa vivência, essa proximidade, eu acho que a gente está no direito de dar opinião, de tentar fazer essa interpretação. E isso é legal, é bom que tenha espaço dentro da comunicação para se fazer isso, e é bom que esse espaço seja um espaço com pessoas responsáveis, que você sabe quem está falando. Olha, se não concordar, nós damos uma mão palmatória, você sabe de onde a informação está vindo, não é uma informação que você não sabe quem está fazendo. Isso é legal. Esses espaços de comunicação a gente tem que valorizar, por isso que você está de parabéns de estar aqui. É muito legal que a gente poder fazer essa coisa. E eu só quero deixar um desafio seguinte, eu acho que depois do segundo turno nós temos que trazer o Edinho de novo. E você também. Não, eu e você, nós vamos aqui, porque eu concordo com o Edinho, eu acho que o segundo turno ele pode mudar muita coisa do que a gente falou hoje. Pode não, mudará. Então a gente deixa agendado, né, Edinho? Mas muito obrigado. A gente receba um convite, né? Claro. Meus amigos, fica aqui os nossos agradecimentos. Muita paz a todos. Muito obrigado, Edinho. Valeu. Muito prazer, muito obrigado. Você. Muita paz, Ricardo. Felicidade. Ricardo, prazer. Forte abraço a todos.